Muito bem, vamos então realizar a oração da noite de segunda-feira. Porém, antes de nós realizarmos a oração da noite de segunda-feira, nós vamos apresentar para vocês aqui a mensagem do domingo à noite. A mensagem de domingo à noite com o pastor Juarez. Então, vamos falar com Deus. Para você que é novato, se inscreva aqui no canal para a gente ficar orando por você. Todos os dias nós estaremos orando por você. E todos os que estão inscritos aqui no canal, nós estamos realizando a oração por todos vocês. Esse canal é um canal de oração. E eu conto com todos vocês orando, porque é tempo de oração, momento de oração. Vamos então falar com Deus. Depois que nós realizarmos esta oração, então eu vou colocar aqui a mensagem. Preste muita atenção à mensagem de domingo à noite, tá bom? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero, nesta noite de segunda-feira, abençoar, meu Deus, todas as pessoas que estão inscritas nesse canal. Todas as pessoas, meu Deus, que estão abrindo esse link, que estão orando comigo agora, Pai. Abençoe essa família, este lar, esta casa, meu Deus, esta pessoa. Derrame as suas bênçãos, meu Pai, sem medidas neste lar. Que nesta casa venha ter paz, amor, união, saúde, felicidade e prosperidade. Essa é a minha oração sincera, meu Deus, determinando a bênção de Deus nesta casa, nesta família, em o nome de Jesus. Que essa noite de segunda-feira, uma noite de paz na vida de todos que estão aqui comigo. Pai, se essa pessoa não está orando agora, no momento em que está sendo transmitido, no momento dessa transmissão, então, se for em outro horário, eu sei que o Senhor vai abençoar. Em outro horário, independente do horário, o Senhor vai abençoar todos. Visite esse que está doente, Pai, curando, libertando. Meu Deus, esse que está sofrendo, meu Deus, com um problema, seja lá um problema de doença, problema no casamento, na família, qualquer tipo de doença, que a tua bênção o alcance, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, deixa-me aqui já preparar. Enquanto eu preparo aqui, eu quero colocar para vocês aqui essas informações, tá bom? Quero colocar essas informações, capa do meu livro, o número do meu telefone, se você quiser entrar em contato comigo. Tem aí o endereço da nossa igreja, que fica em Itabirito, na rua José Benedito 375, ao lado do restaurante Paraqui. Se vocês quiserem se tornar um mantenedor do nosso programa e do ministério, então você também tem essa opção, essa oportunidade, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou desligar o meu microfone e ligar aqui o microfone com a mensagem do pastor Juarez. Tá bom? Então, deixa-me ver, soltar aqui o pastor Juarez. Vou soltar. 1, 2, 3 e... Fala assim, glória. E já. Fala, tu és santo, Senhor. Eu trouxe uma palavra para compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu quero falar a Bíblia diz que o homem sem Deus, ele é como folha seca caída ao chão, que vai para onde o vento levar. E eu quero falar nessa noite do evangelho que transforma. Eu quero anunciar nessa noite o evangelho que muda vida, o que mudam vidas. Amém? Abre comigo a sua Bíblia no livro de João. Livro de João.
capítulo 18. Eu quero falar nessa noite de Pedro. Eu quero falar da ousadia de Pedro. A gente às vezes escuta tantos pregadores falando mal de Pedro. E eu quero falar sobre ele nessa noite. João capítulo 18, versículo 9. João capítulo 18, versículo 9. Eu vou ler do 8, versículo 8 em diante. Amém? Jesus respondeu: já vos disse que sou eu, pois que me buscais a mim. Deixai esses ir, para que se cumprisse a palavra. Amém. João. Esse é o Evangelho de João, né? Tem 1 João, esse aí é o Evangelho. A irmã também achou aí? Achou? Como é que é? Não, tá bom, não ajuda ela aí, Diego. Não, mas é verdade, eu não vou tirar sua razão, não que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas tem que acompanhar também. Mas é verdade. A Bíblia diz, é verdade, você falou, é verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas pessoas às vezes aprendem errado e carrega aquilo pro resto da vida e sai pregando para as pessoas erradas porque ouviu aquilo. Então, quando a gente conhece a palavra, se eu preguei errado aqui e você está acompanhando, você fala: não, é errado. Aí você pode questionar, falar: não, pastor, aqui está escrito diferente. Pode ser um erro de tradução, mas pode ser que eu esteja pregando errado. Por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim Jesus respondeu: já vos disse que sou eu, e pois me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Feche os seus olhos. Deus, esta é a sua palavra, Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho nada para oferecer, Deus. É necessário que eu diminua para que o Senhor cresça. Deus, eu quero te pedir agora que o Espírito Santo do Senhor possa abrir os ouvidos sensíveis de cada coração, que a tua igreja, meu Pai, que a tua noiva, os que estão aqui, os que estão em casa, Senhor, possa ouvir, entender, interpretar e discernir aquilo que o Senhor quer passar nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala assim: amém. Mais alto, amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor. Glória a Deus. Eu esqueci de falar com a senhora aquelas 18 horas hoje. Eu falei. Glória a Deus. O importante que veio. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus, né? A senhora ainda chegou a tempo ainda do pão, que é a palavra, né? Aleluia. Glória a Deus. E eu quero trazer nesta noite uma palavra que tem como título: pregando o evangelho que transforma vidas. Eu escuto falar tão mal de Pedro, escuto pregadores falando: mas Pedro negou Jesus. Pedro, ele afundou nas águas porque era um homem de pouca fé. Mas, se você analisar bem, Pedro, ele era ousado. Enquanto os discípulos estavam ali com medo, no meio do mar, enquanto os discípulos pensavam que Jesus era um fantasma, e todos com medo, ele falou: não, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá ao seu encontro. Jesus falou: então venha. O que Pedro fez? À noite, ele pulou na água e começou a andar na água.
Mas em questão de segundos, diz a Bíblia que ele começou a olhar o vento, que ele começou a olhar as ondas e ele começou a afundar. E diz a Bíblia que Jesus foi lá e tomou ele pela mão e puxou ele. Mas eu aprendo uma coisa nessa noite. Pedro, ele era pescador. Nós lemos aqui em João 18, pessoal que chegou agora, João 18, versículo 8, 9, 10 e 11. Quando a Bíblia diz que Pedro corta a orelha de Malco. A Bíblia diz que Pedro era pescador, Jesus chamou ele para ser pescador de homens. Mas por que Pedro carregava espada? Espada não era um objeto de trabalho, mas ele carregava espada. Mas o mais engraçado, porque Jesus nunca desarmou Pedro. Porque Jesus nunca chegou nele e falou, não, Pedro. Nós viemos trazer paz, nós viemos trazer amor, deixa essa espada de lado. Jesus nunca fez isso. A Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que hoje, dentro das igrejas, existe muito Pedro. Existe muitos. Mas a missão de transformar os Pedro não é do pastor. A missão de transformar é do Espírito Santo. Porque é Ele que transforma. E muitas das vezes, a gente vê pastores entrando na vida da ovelha, que às vezes se o pastor não vigiar, ele chega até a matar aquela alma. A obrigação do pastor é de cuidar, de amar, é de abraçar, de aconselhar, mas não ficar envolvendo na vida das pessoas. Porque eu conheço muitas pessoas que estão lá fora, que estão afastadas, desigrejadas, como diz o pastor Lira, porque pastores desenvolvendo demais na vida acabaram atrapalhando a vida da família. Mas eu aprendo que o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, o mesmo Pedro que andou sobre as águas e teve medo e começou a afundar, eu costumo falar que a ousadia, ela nos faz persistir. Porque Pedro, ele era ousado. Porque só anda sobre as águas quem é ousado. E ele foi o único que pisou nas águas. E andou. E teve medo, ele afundou, ele teve medo. Mas aí estava Jesus para segurar ele pela mão direita. Então, quando os soldados chegaram ali, no monte para prender Jesus, a Bíblia me ensina uma coisa, que Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, onipresente porque Ele está em todos os lugares, e onipotente porque Ele é todo poderoso. Jesus passou na terra tendo onisciência, porque Ele sabe de tudo, e tendo onipotência, porque Ele é todo poderoso. Mas a onipresença Jesus não tinha, porque Ele estava em carne, assim como eu e você. Porém, santo, todo poder foi dado para Ele. Se Jesus quisesse transportar para outro lugar, Ele poderia usar. Mas não. A única passagem na Bíblia que eu conheço que fala que Jesus foi levado, foi quando Ele foi levado pelo Espírito para o deserto. A Bíblia diz que o Espírito pegou Ele e levou Ele para o deserto. E sempre nós vamos ouvir fazer menção que Jesus caminhava ou que Jesus pegava o barco. E aí, voltando para Pedro, eu aprendo uma lição muito grande com ele, porque o mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que andou sobre as águas, teve medo e começou a afundar, também foi o mesmo Pedro que, quando foi cheio do Espírito, a Bíblia diz que onde a sombra dele passava, curava pessoas. Por onde Pedro passava, a sombra dele curava pessoas. A Bíblia diz que, determinado dia, ele estava subindo para a porta do templo, e tinha ali um aleijado pedindo ali dinheiro, pedindo oferta, pedindo ali esmola. E ele olhando para ele disse, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico foi curado. O mesmo Pedro que negou Jesus. E quando a Bíblia diz assim, venha a mim do jeito que você está, cheio de pecado, cheio de defeito, cheio de falha,
A Bíblia me ensina que Jesus veio para os doentes. Jesus veio para mim e para você. Porque nós precisamos de Jesus. Santo aqui é o Senhor. Perfeito aqui é o Senhor. Digno, reto, justo aqui é o Senhor. Quando nós entramos na casa do Senhor, nós temos que olhar para o alvo, que é Jesus. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque se você olhar para mim ou olhar para o pastor Lira, você vai ver defeito. Se você olhar para o seu irmão do seu lado, você vai ver defeito. Mas quando você olha para Jesus, você vê santidade. E é o único que jamais vai te desapontar. Amém? Ainda existe Pedro no nosso meio. E o maior erro de muitos líderes é tentar convencer, é de tentar mudar, é de tentar transformar. Não. A Bíblia diz: vinde a mim do jeito que vós estáis. Eu não quero saber de que maneira você está lá fora. Mas quando você vem para Jesus, que você se arrepende, Deus, Ele muda a história. Não importa se você está no lamaçal do pecado, não importa se você está num charco de lodo, não me importa de que maneira você está. Se a sua vida está toda atrapalhada, se a sua vida está toda torta, não me importa. O importante é quando você chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui. Ele estende o braço e fala assim: eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu não perguntei o seu nome, jovem. Como é que é o seu nome? Jéssica. Você não veio aqui por um acaso nessa noite. Deus te trouxe aqui para você ouvir a palavra de Deus. Deus quer mudar a sua história. Você está enfrentando lutas que só Deus sabe. Você não é feliz. Mas Deus vai mudar a sua história. Porque você deu o primeiro passo hoje. Você me conhece? É, primeira vez que eu estou tendo o prazer de te ver. Também não te conheço. Mas eu sei de uma coisa. Você entrou aqui nessa noite como Pedro, com ousadia. Porque só entra na presença do Senhor quem é ousado, quem tem amor. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Mas quando você dá o primeiro passo para Deus, Deus dá um passo para você também. E sabe aquela causa que você tem lá no seu coração, que só Deus e você sabe? Deus está entrando com provisão nessa causa hoje, para mudar a história. Deus está movendo as águas. Deus começou a te cercar de todos os lados, sabe por quê? Porque Ele tem obra na sua vida. E Deus começou a te cercar. O homem, se não tiver provação, o homem não procura Deus. Se não tiver luta, se tiver tudo 100%, o homem não se aproxima de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande, e Deus não abre mão de nossas vidas, assim como Deus não abre mão da sua vida. E o que Deus faz? Deus permite vir dificuldade, Deus permite vir provação, Deus permite vir enfermidade, Deus permite vir luta. Aí quando a gente vê que não tem recurso, que não tem saída, que o nosso socorro vem do alto, do Senhor que fez os céus e a terra, que a gente reconhece, Deus vai lá e muda a história. E você vai contar testemunho aqui um dia, que Deus vai mudar a sua história. Deus está trabalhando. Deus não trouxe você aqui por um acaso. Deus quer curar as feridas da tua alma. Tá? O Senhor me fala que você tem ferida na alma, que você está sorrindo, mas por dentro só Deus sabe o que você tem passado. E Deus quer mudar isso. Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou para ser pescadora de homens, para pescar. Pedro, Deus te chamou. Do ventre da sua mãe, Deus te chamou para você ser pescador. E muitas das vezes a gente tenta esconder, tenta correr, fala assim: não, mas eu não quero, eu não tenho condições. Deus, Ele não procura capacitado. Deus, Ele procura pequenininhos, pecadores, igual eu e você. Aí quando a gente dá o primeiro passo, Deus vai lá e estende a mão e nos abençoa. A Bíblia diz que Pedro ele era tão carnal, mas ele era um homem ousado e tinha fé. Por mais que a fé dele fosse pequena, a Bíblia diz: se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, se você disser ao monte, erga-te daí, precipita-te no mar, o monte tem que obedecer, será feito. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dor, eu não sei qual é a onda que está fazendo você afundar.
Eu não sei qual é o medo, mas eu sei de uma coisa, que o mesmo Jesus que andou sobre as águas está nessa noite com a mão estendida para te tirar de onde você se encontra. Porque Deus, ele não deve nada a ninguém. Deus, ele não deve nada a ninguém. A igreja, ela gera transformação, mas quem transforma é o Espírito Santo. Uma vez que você fala assim, Senhor, eu estou aqui, me usa, muda a minha história. A Bíblia diz que batei, batei, abri-se-vos-á, buscais e achareis. Deus, ele tem uma nova história para cada um de nós. Estamos no fim do tempo, Jesus está voltando. Mas a Bíblia diz que a glória da última casa será maior que a primeira. Deus ainda vai realizar sonho de muitos corações aqui, porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que aproxima de Deus, que ele creia. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua vida. De repente você pode não entender o que está acontecendo, mas nada sai do controle das mãos de Deus. Eu aprendi que até Satanás, para levantar contra nossas vidas, ele tem que ir lá e buscar a autorização do Senhor. Ah, mas eu estou passando por isso. Não, permissão de Deus. E eu entendi que não é nem o porquê, é para quê. Porque para tudo Deus tem um propósito. A Bíblia compara o cristão que Deus nos molda como o ouro no fogo. O ouro, quanto mais alta a temperatura ele é elevado, mais puro ele fica. Assim é as nossas vidas. Então, muitas das vezes, Jéssica, a gente não entende por que Deus permite as ondas virem, Deus não permite porque a família vem perseguir. A gente não entende porque Deus permite perseguição no trabalho, perseguição na rua, perseguição dentro de casa, perseguição no relacionamento. A gente não entende às vezes por quê, mas não cabe a nós entender, porque para tudo Deus tem um propósito. E o mesmo Pedro que negou a Jesus, o mesmo Pedro que afundou nas águas, foi o mesmo Pedro que foi cheio do Espírito Santo. E eu tenho sempre falado aqui, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Se a igreja estiver vazia do Espírito Santo e chegar aqui um falso pastor para pregar um evangelho que não é esse, se você não tiver o Espírito Santo, você vai aceitar, falar, não, o pastor está pregando bonito, que bênção. Mas quando você tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele testifica. Você vai saber que não é de Deus. Quando você tem o Espírito Santo, se chega alguém para te dar um recado, você fala, não, isso não é de Deus, isso é do homem. Porque não falou dentro de mim. Eu falo com propriedade quando eu falo do Espírito Santo, por causa da intimidade que a gente tem com ele. Quando eu falei nessa noite que Deus vai tocar na sua alma e curar as feridas da sua alma, porque Deus me mostra a sua alma ferida. Vejo você ferida. Vejo você decepcionada da vida, decepcionada com as pessoas. Você olha para um lado, a porta está fechada. Você olha para o outro, está fechada. Você olha para frente, tem perseguição. Você olha para trás, tem alguém lançando pedra. Mas tudo isso é permissão de Deus. As lutas que você tem passado hoje, que tem te feito chorar, que tem te feito perder o sono à noite, quando for no amanhã, já não vai fazer diferença mais, porque você vai estar mais forte. Porque as dificuldades fazem a gente crescer. Amém? Glória a Deus. Eu aprendi uma coisa. A Bíblia diz que Deus, ele se deixa achar aquele que busca. Não importa a dificuldade, quando você fala assim, Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui, me ajuda. Deus, ele vai estender a mão. Eu sei que Deus é Deus de mistérios, mas Deus vai realizar muitos sonhos aqui. Na sexta-feira nós estávamos falando de sonhos, né, José? Deus vai transformar em realidade. Deus vai dar. José, você viu? Você que não estava, você perdeu sexta-feira. Deus vai transformar sonho em realidade. Deus vai dar casa. Deus vai dar carro. Mas isso é prosperidade? Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus, ele não deve nada a ninguém. E Jesus disse assim, peçam, porque até agora não me pedires nada. É pecado você buscar? Não, não é pecado.
Antes de o sonho nascer no seu coração, nasceu no coração de Deus. Mas Deus quer que você sonhe. Você tem sonho? Muitos? Glória a Deus, isso é bom. Você tem sonho? Muitos? Glória a Deus. Eu aprendi que o sonho, ele é o combustível da nossa vida. A pessoa, muitas das vezes, pensa que para estar morta, ela tem que estar num caixão. Não. Se a pessoa, José, se ela não tiver sonhos, ela já morreu e nem sabe. Porque o sonho, ele é a força motora que nos mantém vivos, que nos faz levantar toda manhã e falar, não, eu tenho esse projeto porque eu sei que Deus vai transformar em realidade. Eu sei que Deus vai cumprir o desejo do meu coração. A Bíblia diz assim, vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos filhos. Quanto mais o Pai Celestial não negará bem alguns que andam em retidão. Duvido, quem é pai e mãe aqui, se o filho chegar lá e falar assim, pai, deixa eu usar o José como exemplo aqui, se o Brian chegar lá e falar assim, pai, me dá um pão, você vai dar ele um tijolo para ele comer? Nunca. Pois é, agora imagina Deus, Deus que é santo, quando você chega diante dele e fala, Deus, tenha misericórdia, eu estou precisando disso, as portas estão fechadas. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem a chave de Davi. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Pelo amor, pela misericórdia, Deus vai abrir portas nesse lugar aqui nessa noite. Às vezes as pessoas falam assim, mas foi o diabo que fechou a porta. Não, o diabo não fecha a porta, não. Quem fecha a porta é o Senhor. A Bíblia diz que ele tem a chave de Davi e a porta que ele fecha. Ninguém abre, a porta que ele abre, ninguém fecha. Tudo é permissão dele. E diz a Bíblia que o mesmo Pedro, impulsivo, o mesmo Pedro que carregava a espada, que cortou a orelha de Malco, a Bíblia diz que Jesus foi lá. Jesus, ele é tão perfeito, imagina no monte ali escuro, né, clareado simplesmente por tochas. Ele foi lá, pegou a orelha de Malco, foi e colou ela no lugar com perfeição. Essa vai ser a perfeição que ele vai usar para mudar a sua história. É com essa perfeição que ele vai entrar com provisão na sua vida e na sua causa. Nós temos que aprender a dar ouvido à voz do Senhor. A Bíblia diz que a última palavra é a do Senhor. Tem pessoas que falam para você que você não vai conseguir. Falaram para você. Dói, né? Você não vai conseguir. Isso não é para você. A Bíblia diz que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então vai chegar o dia que aquelas mesmas pessoas que falaram que você não ia conseguir, vai ver você lá no topo, no alto. Falar assim, mas como é que ela conseguiu? Aí você vai testemunhar, foi Deus. Foi Deus. Sempre foi Ele. Sempre foi Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória a Deus, aleluias. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Eu fico analisando a história de Pedro, a transformação que o Espírito Santo ele faz na nossa vida. Quando nós chegamos diante de Jesus, dispostos a obedecer, dispostos a renunciar. Quando nós nos arrependemos diante do Senhor, Deus, Ele nos abençoa. A Bíblia diz que Pedro, por tudo isso que ele passou, a Bíblia diz que lhe foi concedida a chave do céu. Deus deu para ele a chave do céu. E a Bíblia diz que o mesmo Pedro que negou Jesus, que cortou a orelha de Malco, que andou sobre as águas, que a sombra dele que curava pessoas por onde ele passava, um dia crucificaram ele. Falaram que nós vamos te crucificar igual Jesus. Ele falou, não, igual Jesus não. Eu não sou digno de ser crucificado igual Jesus não. Me crucifiquem de cabeça para baixo. A Bíblia diz que a morte de cruz, todo aquele que era crucificado, ele era considerado maldito, porque a cruz é símbolo de maldição. E ele se recusou ser crucificado igual Jesus. Não, eu vou de cabeça para baixo.
Mas por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. E a pessoa, quando ela está cheia do Espírito, ela não tem medo. Se ela já era ousada sem o Espírito Santo, quando ela tem o Espírito Santo, a ousadia quadriplica, porque ela não tem medo da morte, ela não tem medo da dificuldade, ela não tem medo da adversidade. Porque é assim que Deus faz na nossa vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Vai dando glória a Deus, fala assim, glória a Deus, obrigado, Senhor. A mesma unção que estava sobre a vida de Pedro, ela está aqui neste lugar nessa noite. Fala assim, glória a Deus. Deus quer mudar a história. Deus quer mudar a sua história. Pai, eu quero te pedir nessa noite, em nome de Jesus. Você já conhece o Ministério Tempo de Oração? Acesse agora o site www.ministeriotempodioração.com.br, sem cedilha e sem tio, e descubra um espaço feito para fortalecer sua fé. Lá você encontra mensagens edificantes, orações poderosas e testemunhos inspiradores, além de fotos e registros dos nossos cultos e eventos realizados pelo Ministério Tempo de Oração. Ao clicar nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo da tela, você poderá navegar por outras páginas com mais informações sobre o nosso ministério. E tem mais! No site, clicando na página Livros, você também pode adquirir os nossos livros, É Tempo de Oração e Apocalipse, onde o fim é o começo. 2 obras que vão impactar sua vida e te levar a um novo nível de intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. Ao acessar a página Doações em nosso site, você também pode abençoar o Ministério Tempo de Oração com seus dízimos e ofertas. Contribua de forma segura e prática, por transferência bancária ou utilizando nossa chave Pix. Sua generosidade fortalece a obra de Deus e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Na página inicial do site, você encontra